Fala galera do Jovem Cast, estamos aqui iniciando mais um episódio. E no episódio de hoje nós estamos com dois convidados muito especiais. Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer você por ter nos acompanhado até o último episódio da nossa temporada. Essa é a segunda temporada, nós tivemos o apoio de muitas pessoas da nossa equipe. No final a gente vai fazer um agradecimento em especial, mas nós gostaríamos de agradecer você que nos acompanhou e esteve conosco, nos apoiando, compartilhando cada dia mais e estudando cada vez mais a lição e se aprofundando conosco. Então, muito obrigada pela sua companhia. Nós pedimos que ela continue na próxima temporada também. E, bom, agora vou parar de falar um pouquinho, porque eu gostaria de deixar que essas pessoas que estão aqui hoje, que elas se apresentassem. Então, gente, esse é o momento onde vocês vão olhar para a câmera e vão falar quem são vocês. Muito bem, vamos começar por você então. Vamos, pode ser. É mais fácil, né? O pessoal acho que já lembra um pouquinho. Uma figurinha repetida no nosso Não, eu álbum. sou novo no distrito, né? Meu nome é Flávio. Eu sou Só no distrito. Só no distrito. O pessoal quase não me conhece. Não. Não, mas eu tô aqui, sou o Flávio, sou ancião aqui da igreja do SIC, figurinha carimbada, como diz a Júlia, e é um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar a lição com vocês. Amém. Maravilha, eu sou o Denis, sou pastor da Igreja Adventista. Nesse momento estou atuando como responsável pelo Ministério da Novo Tempo aqui na nossa Associação Central Paranaense, toda a região aqui central do Paraná, Curitiba, região metropolitana e saindo também para o interior, né? Então hoje a gente cuida desse ministério aqui na nossa região. Amém, pastor. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por aceitarem o convite e estarem aqui hoje, dedicando um pouquinho do tempo de vocês à pregação do Evangelho. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. E o conteúdo da lição dessa semana, ela nos trouxe alguns pontos cruciais na vida de um cristão. Mas antes da gente começar a falar sobre ela, gostaria de convidar o Flávio para que ele fizesse uma oração, para que nada do que a gente esteja falando aqui hoje seja de encontro com a nossa vontade, mas sim com a vontade de Deus, com o que Ele quer, com a vontade dele. Então, Flávio, você poderia iniciar para a gente? Vamos sim, vamos orar. Pai Santo e querido que estás no céu, obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de te servir, ó Deus. Nesse momento, Pai, queremos pedir o Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai, para que tudo que nós falemos aqui, ó Pai, tudo que nós discutiremos aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Que o Seu Santo Espírito, ó Pai, se faça presente no coração daqueles que estão ouvindo agora e daqueles que ouvirão o programa em outros momentos, ó Pai, que eles possam conhecer a Ti, ó Pai, e se aprofundar um pouco mais no conhecimento do Teu caráter e do Teu amor. Fica conosco, é o que eu te peço por Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Bom, gente, quando vocês pegaram ali a lição no sábado e leram Chamado ao Altar, quando vocês viram que o texto-chave ele se encontrava em Isaías no capítulo 6, quando vocês leram a tirinha, eu gosto muito da tirinha, para mim é uma das melhores partes da lição, mas ela trouxe bastante conteúdo ali dessa vez. E quando vocês leram isso, qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram após a leitura ali de Isaías, após a compreensão de fato, antes de ler o restante da lição? Qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram do que a lição estaria falando durante a semana? Bom, para mim particularmente, o chamado ao altar ali, dentro do contexto da história de Isaías, para mim é muito especial, né? Ali nós poderíamos passar aqui uma boa parte do período aqui meditando sobre aquele momento especial, né? Porque Isaías ali ele tem um encontro com Deus, né? Sim. E aquele encontro com Deus transforma a vida dele, não apenas num contexto de conversão, num contexto de salvação, mas envolvendo o contexto do chamado, né? Eu costumo dizer que todos nós somos chamados. Quando Cristo ele tem esse encontro conosco e nós nos encontramos com Ele, acontece esse processo. Assim como aconteceu na vida de Isaías, acontece na nossa vida também, né? Então, quando eu li o tema e o texto base ali, já me veio à mente esse contexto do chamado. E também o chamado pessoal na minha vida, quando fui chamado para o ministério. Então, veio isso na minha mente num primeiro momento.
Já pensou em algumas histórias ali pessoais? Sim. É muito interessante que a lição, quando a gente pega para ler, a gente vê que não fala apenas sobre o conteúdo dela, mas toca também na nossa vida. Sim. E remete a algumas histórias que a gente já vivenciou. Flávio, o que você imaginou que a lição ela estaria falando? Eu também me veio primeiramente esse encontro, né? A primeira experiência que eu tive com Deus, assim, que eu senti realmente Deus falando comigo. E aí é meio um combinado de coisas, né? Uma vez, contando rapidinho, né? Deus, eu senti a primeira vez, a minha primeira experiência mesmo com Deus, que eu senti, cara, Deus me pegando no colo, me dando umas chineladas e me mostrando o caminho. Eu estava em São Paulo, mas a primeira vez que eu ouvi sobre propósito de Deus na minha vida foi quando uma tia minha falou para mim que ela tinha tido um sonho e ela me via no meio de muitos jovens e trabalhando com jovens e, enfim. E para quem me conhece sabe que já não tenho mais a idade do jovem, mas persevero no ministério, né? Então, quando eu vi, me veio isso no meu coração, lembrar disso, né? Aqueceu meu coração, esses momentos que é tão singular, né? Quando você sente, quando você lembra, né? De como foi que Deus te chamou, te resgatou, te falou, ó, é pra cá que você vai. E aí foi bem bacana. E é interessante, aproveitando a deixa do Flávio aqui, eu me preocupo muito com os nossos jovens nesse contexto, porque principalmente os nossos jovens que já nascem na igreja. Porque aqueles que vêm de fora, eles passam por um processo de conversão muito visível. Sim. E aquele ali se torna um marco da mudança de vida deles. Mas o jovem que já nasce na igreja, ele já nasce carregando a tradição familiar. Sim. Ele começa a vir para a igreja desde pequenininho, começa a estudar a lição e vai passando ali de classe em classe até chegar nos jovens. E acaba se tornando algo habitual, né? E acaba se tornando algo habitual. Eu costumo dizer, muitas vezes, a religiosidade é ligada no piloto automático. Sim. E isso é muito perigoso. Então, eu me preocupo muito com os jovens que vêm dessa linhagem. Por quê? Porque esses jovens, eles pode ser que eles não tiveram uma experiência tão profunda ainda. Então, por isso, a necessidade dessa busca, desse encontro. E de cada um ter a sua experiência. Então, o Flávio falou aqui da experiência que ele teve. Então, a religiosidade, ela é diferente da espiritualidade. Então, são duas coisas diferentes e a gente acha que é a mesma coisa. Eu posso ser religioso sem ser espiritual. Exatamente. Então, já fica um recadinho para os nossos jovens. Você que já é da igreja, você que já vem vivendo dentro da igreja, junto com o contexto familiar, busque ter esse encontro. Busque ter essa experiência, não a que os seus pais tiveram, não a que o seu amigo teve. Uma experiência pessoal. Eu acho que essa é a palavra, né? Buscar ter essa experiência pessoal, porque é isso que vai mudar até essa questão de propósito, essa questão de visão, né? E a questão do chamado. E pegando o gancho do pastor agora, uma vez eu ouvi dentro desse mesmo tema, e é algo que me marcou também, porque é fato isso, né? Quem nasceu dentro da igreja muitas vezes acha que, poxa vida, eu não tenho um testemunho bonito para contar, eu não tenho, né, uma história de conversão bacana, né? E uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falava que o maior testemunho que ele já viu na vida dele foi uma pessoa que nasceu na igreja, viveu na igreja, e Satanás nunca colocou a mão na vida dele, porque ele nunca saiu dos caminhos do Senhor. Então, fica também para o jovem, não pense você que às vezes um testemunho, né, de conversão é bonito, é bacana,
mas não queira estar do outro lado. Não é legal estar do outro lado, né? Nem sempre consegue vir, né? Exatamente. Pro lado bom da ilha. Exatamente. De cada testemunho bacana que teve de conversão, quantas outras pessoas ainda definham nas mãos de Satanás no lamaçal do pecado desse mundo, né? Então, alguns jovens eles podem correr o risco de repente pensar, eu vou pro lado de lá então para eu ter uma conversão e voltar. Exatamente. Querem ver de pertinho qual é o... Exatamente. Como eu não preciso usar drogas para saber que as drogas fazem mal, que elas matam. Eu não preciso me prostituir, roubar, matar, enfim, para saber as consequências disso, né? Então, sábio não é aquele que aprende apenas com os seus erros, mas aquele que aprende com os erros dos outros também. Então, o jovem que já está no lado bom da ilha, o que ele precisa é realmente aprofundar essa comunhão que ele já herdou da família, que ele já herdou dos pais, né? Para que ela seja autêntica. Mas não buscar sair para depois querer voltar para passar por um processo sobrenatural. Com certeza o chamado seu, jovem, não é para sair, para buscar esse testemunho bacana. É interessante porque o que vocês falaram aqui agora me fez lembrar muito do meu chamado. Eu cresci em um lar adventista, me batizei com 8 anos, mas eu gosto de dizer que a minha conversão não foi aos 8 anos. Eu me batizei, entreguei a minha vida para Jesus. Mas confesso que não entreguei por uma vontade, mas sim por uma influência. Porque eu estava em um meio onde aos 8 anos poderia ser batizado. Os meus amigos da minha classe seriam batizados. Então, acabei indo por ir mesmo, por eles. E com o tempo, acabei precisando passar por algumas situações um pouco mais difíceis para, enfim, ter a minha conversão. E, gente, tá desse lado é incrível. Como é bom estar desse lado. Às vezes, quando a gente vai aconselhar os jovens, eu gosto muito de dizer que se você é de uma forma, tente não aprender com o erro de com seus erros. Porque a gente tem a oportunidade de conhecer a Cristo. A gente tem uma oportunidade com o amor e a gente também tem uma oportunidade com a dor. Tente aprender com o amor. Porque quando você aprende com a dor, você aprende. Você entende qual é o seu propósito. Mas Cristo está ali todo o tempo. Cristo está ali a todo o tempo do nosso lado. Está nos guiando. A gente pode hoje decidir estar ao lado dele. Não precisar esperar passar por uma situação difícil para senti-lo. A gente pode hoje parar e ler a Bíblia. Mas eu não preciso que algo difícil aconteça na minha vida para que eu pare e leia a Bíblia. Infelizmente eu precisei, mas hoje eu sei qual é o meu propósito. E eu sei o porquê eu estou fazendo isso. Algumas lições atrás nós estávamos falando que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que se questionar o porquê estamos fazendo isso. Por que que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu estudo a palavra? Por amor a Jesus. Porque Ele me ama. A partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente transfaz tudo aquilo que a gente está absorvendo. As outras pessoas podem ver a Cristo a partir do momento que a gente começa a se chegar a Ele. As pessoas, elas começam a te olhar e ver que você tem um brilho grandioso. Mas, muitas vezes, para que isso aconteça, a gente também precisa reconhecer os nossos pecados. Não adianta a gente se entregar a Cristo sem reconhecer antes que somos pecadores e precisamos dele. Eu gostei muito de estudar ali o começo do chamado de Isaías, porque, antes de tudo, ele reconhece que os lábios dele são impuros. Isaías, para mim, o chamado dele foi grandioso, porque ele reconheceu quem ele era. Paulo também, Timóteo, a gente já leu em algumas lições passadas, que ele também foi um grande pregador. Mas para que ele fosse um grande pregador, ele também reconhece que ele era um dos principais pecadores. A gente reconhecer os nossos erros é um passo a mais para que a gente aceite o nosso chamado. Porque a gente sabe que precisa de Cristo, a gente sabe que precisa estar perto dele. E torna muito mais fácil aceitar o nosso chamado. Agora tem um detalhe. Quando esse reconhecimento acontece? Em que momento a gente consegue ter essa consciência, por exemplo, de que nós somos pecadores, de que nós estamos vivendo numa vida errada, com atitudes, comportamentos errados? É interessante, Sim. porque isso também não parte de nós,
Não. Só quando a gente está na presença de Deus, A Isso gente aí. isso começa se a evidencia. reconhecer. A palavra de Deus deixa muito claro que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu não busco a presença, eu não consigo sentir e ter a consciência de quem eu sou, que foi o que aconteceu com Isaías. Sim. Então, quando ele se coloca na presença de um Deus santo, perfeito e glorioso, automaticamente ele se sente pequeno, imperfeito e pecador. E naquele momento é que abre o coração para que haja o quê? O perdão. Então, quando a gente reconhece quem nós somos, é que abre as portas para que Deus possa agir. Mas isso só vai acontecer Se a gente se aprofundar. e se o Espírito Santo nos tocar. Então, aquela historinha que o coração humano só abre pelo lado de dentro, entendeu? É real. Então, ou seja, Deus ele não abre o nosso coração. Sim. Quando fala lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir. Então, muitas vezes a gente fica com o coração fechado. E Deus, o Espírito Santo, fica batendo. Agora, quando a gente abre, aí ele entra e faz a transformação. E pastor, já que o pastor falou sobre isso, como que o jovem que está ali do outro lado da tela nos escutando, ele pode reconhecer que ele está sendo chamado para uma missão? Uau! Então vamos lá. Deus, na verdade, ele nos chama o tempo todo. Ele está nos chamando o tempo todo. O tempo todo ele está falando com a gente. Só que hoje a gente vive em um mundo muito barulhento. E muitas vezes a gente precisa se silenciar para ouvir a voz de Deus. No meio desses ruídos, desses barulhos do mundo, às vezes a gente confunde as vozes. Mas o primeiro chamado que Deus nos faz é das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o primeiro chamado. Então ele nos chama, tanto é que eu não sei quantos jovens que estão aqui, que já foram batizados ou não, mas só para você entender esse contexto do chamado. Quando nós fomos batizados, quem foi o pastor que te batizou, lembra? Lembro, grande César Bilinski, abraço pro pastor César. Pastor Bilinski, que está agora no Rio Grande do Sul, né? Isso, está no Rio Grande do Sul. Muito bem. Você lembra o pastor que te batizou? Pastor Júlio Diniz. Júlio Diniz, que agora está lá no IAP, né? Muito bem. Então, um abraço aí para os nossos queridos pastores, né? As ovelhas de vocês estão aqui. Tá vendo aí, pastor? Amém. O pastor que me batizou foi o pastor Antônio Palma de Lima, que depois teve a alegria de se tornar meu sogro. Amém. Olha só as segundas intenções aí, ó. Eu nem conhecia a filha dele ainda. Então, olha só. Falando sobre o batismo, então. Quando a gente está no tanque batismal, no momento do batismo, o pastor ele faz o quê? Ele coloca a mão sobre a nossa cabeça. Vocês sabem o que significa essa mão sobre a cabeça? Qual é o significado dessa mão sobre a cabeça? Não é apenas para ficar bonito, para sair na foto ali. Tem um significado espiritual. Existem outros ritos na igreja que têm o que nós chamamos de imposição de mãos. Quais são esses ritos? Ordenação diaconato, ordenação do ancianato e ordenação do pastoreio, do ministério pastoral. Só que todos aqueles que são batizados já têm a imposição de mãos. E o que significa a imposição de mãos? A imposição de mãos significa que naquele momento, aquela pessoa que está sendo batizada, ela está sendo separada para um sagrado ministério. Então ali é o primeiro chamado. E a Bíblia deixa muito claro, nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Então, se nós nos tornamos sacerdotes, isso quer dizer que todos nós somos ministros. Então, desde o nosso batismo, nós recebemos o chamado. Aí, de repente, vem a pergunta, mas qual chamado? Para qual ministério? A Bíblia diz que quando nós somos batizados, o Espírito Santo nos concede o quê? Um dom. Dom. 1, 2, 3, 5. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede os dons conforme lhe apraz. Então, qual será
o chamado, segundo o dom que o Espírito Santo te der. Mas desde o tanque batismal, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já está sendo separado por um sagrado ministério de todos os santos. Então, ali é o primeiro chamado. Então, o recado para o jovem é, primeiro, você já é chamado. Se você já foi batizado, você já é chamado. Você precisa descobrir qual é o chamado específico, para qual ministério. Aí você tem que descobrir os seus dons. Existe, Flávio e Júlia, existe várias ferramentas que a gente pode utilizar, né, para a gente descobrir os nossos dons. Por exemplo, se você acha que você tem o dom da palavra, o dom da pregação, aí você prega um dia. Como que você se sentiu? O que as pessoas falaram para você na porta? Como foi o processo de preparação? Como foi o processo de preparação? Se você acha que você tem o dom da oração intercessora, porque a oração intercessora é um dom e uma disciplina. Como disciplina, todos nós temos que orar. Como dom, é diferente. Sim. Por exemplo, quando a gente está passando por um perrengue, por uma luta na nossa vida, a gente pode até pedir para toda a igreja orar, mas normalmente vem na nossa mente algumas pessoas e a gente entra em contato com essas pessoas. Essas pessoas têm o dom da oração intercessora. Então, você gosta de orar? Você gosta de passar tempo na presença orando? Você gosta de orar só por você ou você gosta de orar pelas outras pessoas? Então, existem várias ferramentas, inclusive na igreja nós temos também testes de dons. Sim. Que o jovem pode fazer. Então, você pode procurar o seu pastor na sua igreja. Pastor, eu quero fazer esse teste de dons aí que o pastor Denis falou ali no podcast e tal. Como é que eu faço? O senhor consegue me arrumar? O pastor vai arrumar para você. Você vai fazer o teste dos dons para que você possa descobrir, não que Deus está te chamando, porque Ele já te chamou. Agora, qual é o ministério? Então, esse é um recado importante. Porque quando Deus te chama, Ele tem propósitos. Primeiro, para te salvar. Então, o primeiro chamado é para a nossa salvação. Mas segundo, para a gente ser um instrumento de salvação, que foi o que aconteceu com Isaías. Primeiro, se você observar ali o processo, primeiro Deus salvou Isaías. E depois Deus falou, e agora? E aí? Quem vai? Todo aquele que passou pela experiência genuína da salvação, ele vai aceitar do chamado de ir. Ele vai. É interessante como Isaías ele se dispôs a isso. Ser o primeiro a falar, eis-me aqui, envia-me. Quantas vezes nós não somos testados a falar isso? E às vezes recuamos por medo. Por medo de fato aceitar aquele chamado. Mas se eu aceitar o chamado para liderar os jovens, será que eu vou dar conta? Será que Deus vai me capacitar? A partir do momento que Ele nos chama, Ele já está nos capacitando. Sim. Deus ele jamais colocaria alguma prova para a gente se não fosse para nos capacitar. Sim. Algum teste ou algo relacionado. Flávio, na sua rede semântica, a gente já falou algumas vezes a palavra chamado. Eu gosto muito da rede semântica porque ela pega uma palavra que a gente está apto a ler ali durante a lição e ela é colocada sozinha, para que a gente olhe e reflita, medite sobre ela. Quando você leu a palavra chamado, você pensou em alguma outra palavra relacionada? Missão. Brincadeira. Corta lá depois, só para sacanear. Olha, chamado é algo que não tem como você não associar, né, com esse trabalho, né, que Deus chama você para fazer, né, e tudo que envolve isso, né. Você disse que muitas vezes a gente é chamado e a gente fica com medo, né, e sabe que uma das primeiras vezes que eu fui convidado a ser ancião, era novo ainda na igreja, né? Ainda sou novo, né? Óbvio, mas era mais novo. Isso, era mais novo. Não podia perder essa oportunidade. E aí eu fui chamado, e aí você fica com medo, né? Poxa vida, estão querendo me colocar como ancião? Como assim, cara? Eu não sei nem o que faz, né? E aí fiquei meio assim... Faz escada. E aí eu lembro que eu fui falar com um ancião
da igreja na época, né? E aí ele veio falar comigo que eu tava relutante em aceitar. Aí eu falei, cara, eu não tô preparado pra isso. Cara, não é pra mim. Não vou dar conta, né? Aí ele falou assim, é por isso exatamente que você precisa ser. Porque quando você acha que você é bom pra isso, você é autossuficiente, aí você não é pra você. Mas quando você fica com esse medo, quando você fica com essa incerteza, é isso que vai te aproximar de Deus. E é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar as ferramentas para você fazer o que você precisa fazer. Quando você acha que você sabe fazer alguma coisa, quando você acha que você é autossuficiente, você está totalmente enganado. Quando se trata de Deus, você está totalmente enganado. Ele não precisa disso. Ele precisa que você seja submisso e dependente dele. É Ele que vai fazer o seu ministério, não é você. É Ele que vai conduzir o seu ancianato, não é você. É por isso que você foi chamado. E muitas vezes é assim com a gente, né? Deus utiliza de outras pessoas para nos chamar, né? Então, chamado para mim quando eu vejo a palavra chamado, eu vejo um reconhecimento de Deus para você. Mais do que qualquer outro cargo, né, situação, mais do que qualquer coisa, é esse chamado de Deus, esse reconhecimento de Deus olhando para você e falando assim, ó, Denis, eu preciso de você lá na Novo Tempo lá, cara. Eu quero você agora lá. Não podia ser outro? Podia. Qualquer outra pessoa. Quantos pastores tem na CP? Dezenas. Vários, né? Tem vários. Quantos estão fazendo faculdade? Tem Muitos. Mas Deus falou, não, eu quero o Denis lá. É você que precisa estar lá. Deus já trilha um caminho totalmente grande. A partir do momento em que Ele coloca a gente na barriga da nossa mãe, a partir do momento que Ele planeja o nosso nascimento, Ele já prepara um caminho que a gente vai seguir. Mas durante o momento que nós estamos seguindo aquele caminho, nós decidimos se a gente vai realmente fazer o que Cristo quer ou o que o mundo está querendo que a gente faça. Sim. Aí Verdade. cabe ao jovem estar em comunhão com Cristo para conseguir compreender quais são os caminhos corretos, quais são os caminhos que vão levar para um lado que não seja próximo a Cristo. E é interessante porque quando pensa em semântica, né, eu estava pensando aqui enquanto o Flávio estava falando, são várias palavras que você pode linkar com o chamado. Mas eu pensei em algumas palavras, quem sabe não tradicionais e originais que você poderia linkar, né? Que missão, envio e tal. Eu pensei em duas palavras, perto e longe. Por quê, pastor? Conta pra gente. Primeiro Deus te chama para perto dele e depois ele te manda para longe. Assim ele fez com os discípulos, assim ele fez com os profetas e assim ele faz com a gente. Só que tem um detalhe. Ele fala assim, vem para perto e vem aprender de mim, que sou manso, humilde de coração, coloco o meu jugo, né? E aí, esse é o processo de capacitação, é o processo de preparo. Lembra que Jesus chamou 12 para perto dele? Sim. E eles passaram 3 anos e meio. Só que aí depois Jesus falou assim, agora vocês vão para longe. Ide, pregai o evangelho. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho ensinado. Mas como que eu faço isso? Conforme os dons que eu te dei e conforme eu te ensinei. Agora tem um detalhe. Perto, a gente está perto de Jesus, né? Quando ele chama para perto. Só que daí a gente fica com medo quando ele manda a gente para longe. Mas tem um detalhe. Lá no final de Mateus 28, quando ele fala aí de fazer discípulos, ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse chamado para perto e para longe, eu acho que dá um sentido especial quando a gente entende isso. Ele chama para perto, nos manda para longe, mas ele promete que vai estar do nosso lado durante toda essa jornada no cumprimento da missão. E ainda pensando nesse ponto, eu, por exemplo, pensando no meu chamado pessoal, em nenhum momento eu me sinto ou me senti a última bolacha do pacote.
Ah, sou eu, tá? Não. Eu lembro, por exemplo, de João Batista, quando João Batista viu lá e tal. E aí, Jesus está fazendo as coisas, está curando, está fazendo e tal. Ok, chegaram, falaram tudo para ele. E aí, João, o que você fala? Que ele cresça e que eu diminua. Então essa visão de que grande é ele, pequeno somos nós, ela tem que perdurar na nossa vida. Então, quando eu tive essa compreensão, por exemplo, é pastor, né? Uau, não é uau. Eu sou tão miserável, tão pecador, tão imperfeito, que para Deus me salvar, ele precisou me dar um ministério em tempo integral. Essa é a compreensão que eu tenho. Outros serão salvos sem ter um ministério integral. E Deus olhou e falou assim, para eu salvar aquele miserável do Denis, eu vou ter que fazer dele um pastor. E eu vou te dar alguns exemplos simples. Por exemplo, como pastor, lição, escola sabatina. Jovem que está aí nos acompanhando. Devemos estudar a lição da escola sabatina todos os dias, sim ou não? Sim. Sim, isso nos leva a uma comunhão, um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Ok. Mas se algum jovem falar assim, essa semana eu não vou estudar, ele pode? Pode, não deve. Não deve, mas... Mas pode. Alguém vai pegar no pé dele? Não. Porque eu sou pastor, eu tenho que estudar a lição a semana toda. Porque eu vou chegar numa igreja e alguém vai olhar para mim e vai falar assim, pastor, você passa a lição na nossa classe? Você entendeu? Então, isso me leva automaticamente a uma comunhão, a um relacionamento. Outro exemplo. Quarta-feira, culto de quarta, por exemplo. Igreja lotada, né? De anjo. Aí, quarta-feira, o que acontece? Eita, agora. Chega lá, você chega do trabalho, certo? Cansadão. Aí você fala, cara, não vou na igreja hoje não. Tô cansado, eu vou deitar aqui, vou ligar a TV, vou comer um negócio, vou descansar. Afinal de contas, eu mereço, né? Poxa, trabalhei o dia inteiro. Assisto o culto de casa. Assisto o culto online. Isso. Porque eu sou pastor, toda quarta eu tenho que estar numa igreja. Todo domingo, todo sábado, vigília. Falta pra você ver, pastor. Falta para você ver. A não ser que você ficou doente, aconteceu alguma coisa, mas ou você vai ter que mentir, entendeu? Dá uma desculpa, mas aí você foge dos seus princípios. Sim. Você consegue entender que primeiro, por isso que eu falo, primeiro Deus nos chama para nos salvar. Quando chega a comissão de nomeações final de ano, eu nunca me preocupei com os departamentos da igreja. Deixa eu explicar. Eu sempre me preocupava com as pessoas. Por quê? Porque, às vezes, Deus está chamando o Flávio para o ancianato e ele fala não. Se não for o Flávio, vai ser o José ou o João. Mas ele negou o chamado. E Deus tinha uma obra para realizar dentro do ministério do ancianato, nele, por ele e através dele. Então, ter essa compreensão de que primeiro Deus nos chama para nos salvar e fazer da gente um instrumento de salvação, isso é muito importante. Amém. Gente, se vocês me dão uma oportunidade, eu gostaria de contar um testemunho de uma pessoa que aceitou o chamado. No ano passado, ali por... Não pensem que foi muito antes, mas ali por novembro, uma pessoa teve uma ideia maluca, vamos se dizer assim. E essa pessoa tornou essa ideia maluca realidade. Foi um pouco difícil. Essa pessoa conta até hoje o quanto essa pessoa orou para que isso se tornasse realidade. E é graças a essa ideia maluca e o tempo orando que essa pessoa passou que hoje o Jovem Cast existe. Eu não pedi para ele para mim contar sobre, mas essa pessoa é o nosso idealizador do Jovem Cast. É o Elias, nosso famoso mosca. E é interessante porque quando ele teve essa ideia maluca, a primeira pessoa que ele compactou foi o Flávio. O Flávio, para mim, é uma pessoa muito importante. O Flávio foi quem me investiu em líder jovem. E ele sabe o porquê foi. É melhor você parar por aí que não vai dar boa esse negócio. Mas... E o Elias também. O Elias foi quem me discipulou. E
Não vai dar boa. Não vai. Não vai terminar bem isso aí. Mas, enfim, quando os dois começaram a conversar, eles dizem, aí só Deus sabe se é realidade, mas quando eles pensaram em alguém para apresentar, ambos dizem que pensaram em mim. Quando eles me chamaram para uma reunião com os diretores jovens, vou tomar uma água. Molha o bico. Molha o bico. Quando eles me chamaram para uma reunião dos líderes jovens, o Elias no carro falou bem assim: Júlia, depois da reunião preciso falar com você. Ali eu já pensei em 1000 possibilidades. Falei, não, fiz alguma programação que falou alguma outra coisa, fiz alguma coisa errada. O Elias está me chamando para conversar. A gente fez a reunião toda e eu pensando, o que o Elias tem para me falar? A gente sempre teve uma comunicação muito aberta, então precisava falar alguma coisa, a gente já se acertava. E eu fiquei pensando. E aí, quando a gente fez a última oração que a gente falou, amém, falei, não, cara, eu preciso saber o que o Elias queria falar. Falei, não, gente, aí, vamos conversar? Aí o Elias, tá, eu achava que o pessoal ia sair da sala, a gente teria aquela conversa. O Elias, não, o pessoal pode ficar, porque a gente já vai discutir, porque é algo relacionado ao Ministério Jovem. Falei, putz, vai ser alguma coisa. E aí, o Elias e o Flávio, eles comentam sobre a ideia maluca do Elias. E eles fazem o chamado. Ali, eu não vou dizer que esse foi o primeiro chamado, porque o primeiro foi ao Elias. O segundo foi ao Flávio. Mas, quando eles me chamaram, eu sempre achei muito legal essa área de comunicação. E estar apresentando algo sempre achei muito incrível. Mas era algo incrível e distante ao mesmo tempo. Porque eu pensava, isso é muito legal. É muito legal a pessoa ir e poder ter a oportunidade de pregar sobre o Evangelho de Cristo. Falar com pessoas diferentes e conhecer histórias diferentes. E o medo veio. Na hora que eles falaram, eu falei, gente, vocês são malucos? Sério que vocês estão pensando em mim? E eu aceitei, mas fui pra casa pensando, gente, que loucura. Como que eles pensaram? Eu lembro que na primeira gravação, não tinha nada de estúdio, a gente tinha uma câmera e um sonho. Mas na primeira gravação eu estava totalmente nervosa. Lembro que assistindo eu percebi alguns tiques que nem eu sabia que eu tinha. Mas Cristo foi capacitando ao longo do tempo. O nervosismo, não pensem que ele não vem quando a gente começa a gravar. A gente já está na 2ª temporada e é incrível pensar que lá no começo eu não me sentia capacitada. O Elias achava que era apenas uma ideia maluca. E o Flávio estava entrando ali no meio. Eu tava só de gaiato, mas para não te cortar, só para corroborar, contar como é que foi a escolha dela. Quando o Elias me falou, ele me mandou uma mensagem e falou, maninho, tem uma ideia maluca para te contar. Chega a dar um frio na espinha. Quando o Elias fala, tem uma ideia maluca, eu falo, meu Deus do céu, cara, o que o mosquito tá pensando agora? E aí você já começa a orar, né? Você fala, meu Senhor, abençoa, antes pai. De terminar o áudio. Vai encaminhando, coloca juízo na cabeça do Elias. O que esse moleque tá querendo fazer? E aí ele veio falar sobre o podcast. Falou, cara, eu queria fazer um programa jovem e tal, não sei o que. Não tem nada, né, sobre lição na nossa associação, nem nada por perto. E aquilo já tinha passado pela minha cabeça há muito tempo, né? E eu costumo dizer que eu plantei muitas coisas, né? Comentava com ele muitas coisas, clube de líderes, né? E Deus encaminhou que o distrito conseguiu fazer muitas coisas através do Elias. Uhum. E aí, quando ele falou assim, cara, eu queria fazer um podcast e tal, que não sei o quê. O que você acha? E ele me mandou o áudio e tal. Eu falei, bacana, cara, bacana. Na hora. Não foi depois. Na hora. Eu falei, cara, eu já tenho uma pessoa pra te falar pra conduzir esse podcast. Na hora. Deus tocou no meu coração e falou, mano, tem que ser a Júlia. A Júlia tem que fazer o podcast. E aí ele falou assim, cara, eu também penso numa pessoa. Falei, então vamos falar pessoalmente pra ver se é isso mesmo, né? Pra ver se Deus tá conduzindo a pessoa certa. Beleza, e ficamos. Isso foi durante a semana, no final de semana, na sexta-feira, que foi a reunião. Sim. Aí ele chegou mais cedo e falou assim, e aí? Aí eu falei, eu até sei. Quando ele me olhou, eu falei, eu acho que eu sei quem que é a tua pessoa. E é a mesma que a minha. Será? Eu falei, com certeza, porque Deus me falou que é ela e
é ela. Aí ele falou, não, é ela mesmo então. Sem falar o nome. Sem falar o nome. Aí eu falei, então 1, 2, 3, aí ele, é a Júlia. Eu falei, é a Júlia, é isso mesmo. Então, eu falei, cara, se você pensou nela, eu pensei nela. E se Deus tá colocando, deixando isso crescer no nosso coração, com certeza jovens estão aguardando para ouvir isso. E vai ser através da voz da Júlia, né? Como Deus chamou tantos, com certeza Deus tá te conduzindo, tá te usando. E com certeza veio dele sim. Não foi protecionismo de Flávio, nem... A gente tem muitos talentos no distrito, mas com certeza não foi a gente que te chamou, foi Deus. Tenho certeza disso. Mas o conteúdo que eu gostaria de falar não era centrado em mim, mas sim no chamado. Porque foi um chamado para muitas pessoas. Em especial para a família do Cris, que era até um agradecimento. Vou chorar. Mas era até um agradecimento que a gente gostaria de fazer. Porque a gente vê a família do Cris e a gente vê a dedicação deles. Hoje a gente grava com todo o equipamento do Cris. Ele disponibilizou o equipamento, tempo e dedicação. A família dele, a Fran, os seus filhos, toda a família. Eles se dedicam e sempre estão aqui com a gente. O chamado não veio só para mim, não veio só para o Flávio, não veio só para Elias. Veio para a família do Cris. Então, em especial, a gente gostaria muito de agradecer vocês por terem aceitado o convite, por terem partilhado dessa história, por estarem sempre nos acompanhando. Também ao Diego, a Aninha, toda a equipe que às vezes está por trás da câmera e a galera que está assistindo imagina que é só apenas eu e quem está ali comentando sobre a lição. Mas a equipe é muito grande. Todo o embasamento que a gente faz aqui sobre a lição vem de pessoas que também estudaram, não apenas eu, mas outras pessoas que também estudaram, se aprofundaram na palavra. Tive o privilégio de um dia escutar a mulher do Cris comentar, a Fran, que a partir do momento que a gente chamou eles, a partir do momento que eles vieram gravar, eles começaram a estudar mais a lição. Amém. E isso já é gratificante. A gente está encerrando mais uma temporada. E durante essa temporada, não só essa, mas a primeira, em todos os momentos eu vi Deus agindo. Vi pessoas da minha família que eu jamais imaginei que iriam assistir o podcast. Pessoas me mandando, Ju, parabéns. Muito obrigada porque assisti tal episódio, isso me comoveu. Vi pessoas jovens do nosso distrito falando, Júlia, isso era o que eu precisava para minha comunhão. É gratificante ver o quanto esse projeto cresceu, quanto se desenvolveu através de uma ideia maluca. Em especial, gostaria de agradecer ao Elias por ter tido a oportunidade de ter essa ideia maluca e transmitir ela. E a gente não pode deixar de agradecer quem está aí do outro lado. É através do seu apoio, é através dos seus comentários, das vezes que vocês compartilharam o link, das vezes que vocês vieram nos dar um feedback do quanto vocês nos acompanham, que faz esse ministério valer a pena, que faz isso se tornar realidade. A gente acha que não chega até outras pessoas, mas quantas vezes a gente chegava um seguidor novo na página do Jovem Cast e vinha contar pra gente como foi chegar até ali. Pessoas de outros lugares, quantas pessoas diferentes nós trouxemos nessa temporada. E em todos os momentos do chamado que o Elias aceitou, a gente viu Deus agindo. Então, gente, hoje Cristo tem um chamado para você. A gente já viu e a gente já ouviu qual é o sentido de chamado, como a gente pode se preparar para aceitá-lo e entender que aquele é o nosso chamado. Então, hoje, estejam com o coração de vocês abertos para entender quais são os seus chamados, para entender quando Deus bater a porta, você abrir. Para assim como Isaías, você compreender que você é pecador. E é por isso que você precisa de Cristo na sua vida. A gente agradece. Esse é o último agradecimento. Porque, infelizmente, é o último episódio. A próxima temporada, ela se inicia na próxima quinta-feira. A gente vai continuar se vendo nessas telinhas. Mas essa temporada, para mim, a primeira já foi muito importante, óbvio. Mas foi ainda mais porque eu pude ter o privilégio de ver Deus agindo. Eu desenvolvi uma faringite através dessa temporada. Mas em todos os dias de gravação, eu sempre, na semana, falava, Elias, estou sem voz. Elias, estou rouca. Eu vim hoje gravar rouca. E Cristo, ele nunca deixou faltar nada pra gente. Amém. Amém. Então, gente,
antes da gente encerrar, vamos agradecer a Deus tanto pelo Jovem Cast, quanto por cada chamado que Deus faz para as pessoas que estão assistindo. Amém. Pastor, faz essa oração pra gente. Se você me permitir, também antes de orar, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar com vocês, parabenizar pelo projeto, parabenizar pelo ministério. Deus, quando Ele nos chama, Ele já tem tudo visualizado como que vai acontecer lá na frente. Nada começa grande, tudo começa pequeno e vai criando proporção. Queria deixar um recadinho que provavelmente muitos estão nesse momento conectados e ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like aí, compartilha, porque o próprio canal e o YouTube ele entende, né, que quanto mais pessoas conectadas, o conteúdo é bom e ele trabalha com algoritmos, então ele mesmo vai divulgando, vai compartilhando depois de um número grande de engajamento. Compartilha mesmo. Você gostou do conteúdo? Gostou? Compartilha. Então fica esse recadinho para vocês aí, para que vocês possam então apoiar o canal e ajudar ele a crescer. E outras parte do canal, e outras pessoas do serem, ministério. sim, e outras pessoas também receberem essas bênçãos. As bênçãos de Deus, elas vêm, a gente administra e a gente compartilha, né? Nós somos abençoados para sermos abençoadores, né? Então vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui no estudo da lição jovem, desse tema tão especial. Nós queremos a cada dia, Deus, estar no Teu altar. Nós queremos a cada dia estar na Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, a cada dia buscar uma verdadeira comunhão, relacionamento com o Senhor. De tal forma, Senhor Deus, que o Senhor realize a obra que o Senhor ainda tem para realizar na vida de cada um de nós. Em especial os nossos jovens, Senhor Deus. Que o Senhor se revele a eles de uma forma plena, para que eles compreendam os propósitos que o Senhor tem para a vida deles, para que eles sintam o desejo, a necessidade de realmente, Senhor Deus, cumprir esse chamado. Que o Senhor os capacite, os unja com Teu Santo Espírito, assim como o Senhor fez com Isaías, e que eles possam aceitar o Teu chamado e cumprir para a glória e honra do Teu nome, ajudando outros jovens também a se prepararem para a volta de Jesus e juntos, um dia, em breve, vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Abençoe mais uma vez toda a equipe aqui deste canal, deste programa. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não vou falar que vai ser a última vez que vocês vão estar aqui, porque se Deus quiser não será. Nós iremos nos ver novamente. E se você que está aí em casa quiser ter mais conteúdos como esse, quiser estudar mais a palavra, quiser ter mais conhecimento, nós temos 2 QR Codes aqui abaixo e alguns links na bio, onde você pode ter acesso a alguns estudos bíblicos da Novo Tempo, onde você pode ter alguns conteúdos específicos ou escolher sobre o que você quer estudar e com quem você quer estudar. Nós também temos disponíveis pessoas da Novo Tempo para ir até a sua casa, levar o Evangelho e tornar de forma mais compreensível a palavra também. Então, nós agradecemos por todo o apoio, toda a participação. Se você tem gostado, comenta aqui pra gente, traz um feedback, fala o que você tem achado, dá uma opinião pra gente. Assim como o pastor falou, curte, comenta, compartilha com os seus colegas para que a mensagem ela possa ser espalhada cada vez mais. Nós agradecemos. E jovens, vale muito a pena deixar tudo para trás para seguir a Cristo. E a gente se vê na próxima temporada. Ai, agora pode chorar.